Graça e paz da parte de Cristo. Hoje, nesse momento, eu gostaria de conversar um pouco a respeito do tema: o que tem nos impulsionado a prosseguir com nossas vidas? O que tem nos impulsionado a prosseguir com nossas vidas? E o texto base que eu gostaria de conversar essa reflexão desse dia se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Deus, a partir do momento que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós começamos a ter a concepção que devemos viver por fé e não por vista. Nós não devemos viver nossas vidas, traçar nossas vidas querendo ver além daquilo que Deus quer que vejamos. Nós devemos ter apenas fé. Ser guiado pela fé. E fé em Cristo Jesus. Um dos textos maravilhosos que eu gosto de ler também se encontra em João capítulo 11, versículo 40, que diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Então, mais uma vez, está chamando a atenção, está trazendo à memória nossa que, se nós cremos tão somente, nós iremos ver, nós iremos vencer, nós iremos viver a glória de Deus em nossas vidas. Então, vivamos por fé e não por vista. Na palavra de Deus, se nós aprofundarmos um pouco mais, nós iremos observar vários e vários testemunhos de pessoas que viveram pela fé e foram vitoriosos no final de suas vidas. Seja qual for a tribulação, encontraram em Cristo o refúgio que necessitavam na vida de cada um. E que tem um destaque para mim, que eu gostaria de conversar com todos nesse dia, é a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Então, o que nós podemos ver aqui? Logo no início falei que nós devemos viver por fé e não por vista. E essa mulher é um exemplo claro. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, já sofria há 12 anos. 12 anos com esse mesmo sofrimento. E como se não bastasse, além daquela doença, ela também sofria, certo? Pelo simples fato que era excluída da sociedade. Por que excluída? Porque naquele momento, quem vivia naquele momento com tal doença, era considerada uma pessoa impura, suja. Então vamos imaginar a situação daquela mulher durante 12 anos, longe da sociedade, porque a sociedade não queria ela por perto, certo? Ninguém podia tocá-la, nem ela podia tocar em ninguém, porque se tocasse ia ser impuro também, tanto quanto ela, certo? Então o que acontece? Ela se viu em momentos tristes, terríveis da vida dela, porque além da doença,
além de ter aquele fluxo de sangue, ela também era condenada a viver só, sem ter ninguém para dar o carinho que ela precisava, dar um abraço, um aperto de mão, eu estou aqui contigo, não é verdade? Então o que acontece? Mas ela em nenhum momento ela desistiu de querer a cura. Né? E diz a palavra de Deus logo no início que ela gastou o que tinha em busca dessa cura. Né? Procurou médicos, especialistas, né? Pessoas que pudessem ajudá-la de uma maneira tal, onde ela pudesse conseguir essa vitória da cura, que ela pudesse viver uma vida saudável junto com a sociedade, junto com quem ela amava, quem ela gostava. Não é isso? Então, a princípio, nós podemos tirar uma grande lição. Ela foi uma pessoa perseverante. Ela não desistiu de conseguir essa vitória, certo? E no decorrer dessa palavra, onde nós contamos a história, onde estamos lendo essa história, nós podemos ver uma segunda característica dela. Né? Uma segunda, posso dizer, uma segunda lição que podemos tirar da vida dessa mulher, que foi a atitude que ela teve. Né? Diz a palavra que quando Jesus estava passando por perto onde ela estava, certo? Logo veio em sua mente o quê? O despertar dela, né? A fé que estava dentro dela começou a reagir de maneira tal que ela começou a esquematizar como chegaria até próximo a Jesus. Né? Porque ela sabia que quem estava passando por ali era uma oportunidade para conquistar o que ela tanto almejava, que era a cura. Não é isso? Então foi quando ela foi esquematizar. Ela sabia que não podia chegar perto. Estava uma multidão. Ela não tinha como chegar perto, conversar, dizer, retratar o seu problema como a gente faz quando vai para um médico. Ela não tinha como fazer isso, certo? Porque estava ao redor de uma grande multidão. Não tinha condições. Né? Foi então que despertou a ideia. Tão somente tocar em sua vestimenta, eu posso ser curada. Isso se chama-se fé. Fé. Viver pela fé e não pela vista. Ela não estava enxergando nada mais na sua vida. Não tinha mais nada o que fazer. Foi então que ela depositou, a partir daquele momento, uma fé que tinha que ser uma fé acima de todas as coisas, uma fé sobrenatural. Certo? E ela depositou aquela fé em quem? Em Cristo Jesus. Então foi o que aconteceu exatamente como ela pensou. Né? Tocou em suas vestimentas, as vestimentas de Jesus, e foi automaticamente curada. Ela não passou dias tomando medicamentos. Ela foi curada naquele mesmo momento que tocou nas vestimentas de Jesus. Então a fé que faz viver o sobrenatural. Né? Então ela foi perseverante, ela teve atitude e ela conquistou o quê? Uma nova vida. Né? A partir do momento que ela foi curada, ela passou a viver uma nova vida. Né? Tudo que ela tinha perdido anteriormente com a enfermidade, ela conquistou em dobro. Ela pôde conquistar uma vida saudável. Ela pôde começar a viver uma vida em sociedade, onde pudesse ficar perto das pessoas que amava, onde pudesse conversar, brincar, trocar ideias, se abraçar, né? Compartilhar, crescer. Ou seja, ela voltou a sonhar novamente. E o interessante é que ela voltou a sonhar com Cristo Jesus. Né? Então, a partir do momento que ela tocou nos vestes de Jesus, ela teve um encontro sobrenatural naquele momento. Né? Onde médico humano nenhum pôde fazer, Jesus, um médico dos médicos, pôde fazer. Então, trazendo para os nossos dias, né, momentos difíceis que estamos enfrentando, nessa pandemia onde muitas pessoas têm ido embora, né, entes queridos, pessoas conhecidas, pessoas passando por dificuldades, problemas, em um leito hospital, desenganados pelos próprios médicos, né, mas que venhamos ter a lição dessa mulher, neste dia. Né, a lição de sermos perseverantes na fé. Né, que venhamos ter uma vida traçada na fé em Cristo Jesus. Que possamos viver em fé e não em vista, assim como a palavra de Deus nos ensina.
né? Que possamos ter atitude, assim como essa mulher teve. Ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele local. Automaticamente ela tomou posse daquilo. Ou seja, ela ouviu falar de Jesus e foi aí então que ela aceitou Jesus. Ela reconheceu Jesus como o único que podia salvá-la naquele momento dessa tormenta, desse problema, dessa dificuldade. Então hoje em dia não muda, né? A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é Deus. Então, seja qual for o problema que iremos enfrentar, né, que nós venhamos ver esse problema não como um grande desafio ao ponto de não conquistarmos a vitória, e sim ver apenas como uma aprendizagem, um crescimento que a gente tem que passar, não é isso? Um vale que a gente tem que passar para que possamos no final declarar que em Cristo somos mais do que vencedores. Né? E para concluir, deixo para os irmãos o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então que possamos viver em fé em Cristo Jesus. Reconhecer que Cristo está acima de todas as coisas. Que em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus possa nos abençoar. Amém.